Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo nesse canal. Eu somente quero conversar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cristina Rei, eu sou escritora, criadora de conteúdo e agora, recentemente, eu criei um blog que liga diretamente com esse canal, certo? Que é uma proposta que eu venho trazendo de reflexões que eu faço, tanto sobre a minha vida, sobre assuntos relevantes que eu acho importante trazer aqui. Qual que é a dinâmica do canal? Você muitas vezes não precisa nem me assistir. Você coloca o fone, escuta, é mais um podcast falado, enquanto eu não tenho uma estrutura pronta para fazer esse projeto realmente do jeito que eu imagino. Para quem está chegando por aqui, seja bem-vindo, deixe a sua inscrição, me acompanhe no Instagram, é a autora L. Cristina Rei. Todas as informações estará no primeiro link, né, nos links aí da descrição, além de outros dados. Recentemente eu lancei o meu livro, né, o meu livro de poesias, que é a coletânea da minha vida, que é Versos e Ventos, a minha alma respira as palavras da minha vida. Então, quem quiser conhecer meus trabalhos, também estará o link aí na primeira descrição com todos os dados, certo? Então vamos lá para mais um vídeo. Eu participo na minha faculdade, né? Eu faço graduação de letras, língua portuguesa, e o livro desse mês foi O Quarto de Despejo, um diário de uma favelada, da Carolina Maria de Jesus, né? Onde ela traz os relatos dela de como era viver dentro da favela, como era lidar com a fome, com a miséria, com o esquecimento da sociedade. Entrelado com isso, eu lancei hoje, vou lançar, acho que depois que eu lançar esse vídeo, o blog, que eu trago um ensaio literário falando sobre esse tema, né, que é muito importante. E como a obra da Carolina conversa com a nossa sociedade de hoje. Será que mudou muita coisa desde aqueles tempos, onde ela deu o nome Quarto de Despejo, para determinar tudo aquilo que a sociedade, o Estado, quer que seja esquecido, que não tem utilidade. Tornar o ser humano algo descartável. Então se criou-se as favelas, né? Essa é a analogia que ela faz sobre o quarto de despejo, que é esse nome que dá-se o livro, né? Carrega esse nome. E como esse livro é atemporal, conversa com os dias de hoje, conversa com a nossa sociedade tão perto, sabe? Tão verossemelhança, mas uma verossemelhança que vera a realidade cruel, que ainda existe a miséria, a fome, e como ela consegue criar um novo sentimento chamado fome. Porque quando você escuta a palavra fome, é sentir vontade de comer, né? É quando o seu corpo, a necessidade fisiológica de se alimentar pede, só que ela cria um novo sentimento, sabe? Um novo sentimento chamado fome, que corrói, dói, sabe? Que perpetua na alma, que leva à loucura do ser humano, leva ao desejo de morrer pela fome. Tanto que no meu artigo tem um dos relatos mais fortes de todo o livro, para mim, que é de um rapaz que, se vocês quiserem, eu, sabe, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, todos nós. E que o rapaz achou umas carnes jogadas no lixo, e estava estragada, ela percebeu, e ela ainda tentou convencer ele a não comer aquelas carnes. Só que ele estava 2 dias sem se alimentar. E ele, no desespero, acendeu uma fogueira, não assou toda a carne, comeu crua, praticamente. Conclusão, a Carolina, vendo aquela cena dele assando e comendo a carne crua, ela decidiu ir embora. Ela não queria ser testemunha daquela cena. Ela preferiu oferecer para ele um pão roído pelos ratos do que vê-lo se entregar ao desespero da morte, sabe?
No outro dia, o corpo desse jovem, ela ainda determina lá, né, um jovem pretinho, né, um jovem negro, foi achado sem vida, inchado como uma borracha, com os dedos parecendo um leque, e foi enterrado como um marginal, como um desconhecido, um Zé de ninguém. Então ela consegue, eu fico emocionada, porque ela consegue criar um novo sentimento, o sentimento da fome, trazendo uma reflexão sobre a minha existência, que esse canal é sobre isso. Eu já passei muita dificuldade. Esse ano, o ano passado, muitas vezes faltou alimento aqui na minha casa. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso. E bate o desespero. É real. Quando eu vi essa parte, como várias outras, o desejo dela de morrer e de levar os filhos dela junto, pela fome, pela dor da fome, é real. Porque a fome, ela é um sentimento tão forte, eu trago ela para essa questão do sentimento, que ela leva a pessoa à loucura, leva a pessoa, não é que ela quer morrer, é que ela já não tem mais esperança, as esperanças estão se acabando, o sonho de ter já não existe, a realidade que ronda a Carolina naquela favela do extinto Canindé, né, que era a favela que ficava na beira do Rio Tietê, já tinha consumido toda a essência dela. A fome é forte, que beira junto com a miséria, né? A miséria e a fome andam lado a lado. E é muito forte, é muito visceral. Eu determino que o livro O Quarto de Despejo é um livro político. É um livro que fala sobre todos os temas que nós falamos hoje em dia e debatemos na nossa sociedade, só que vem reverberando de muito tempo atrás. Carrega violência, carrega miséria, fome, preconceito, até um pouco de um teor muito delicado de um homem pedófilo, certo? Tem uma parte do livro que tem um homem, só que naquela época, vamos falar pelo lado histórico, naquela época não tinha isso como um crime, né? Muitas mulheres naquela época, muitas meninas casavam muito cedo, né? 12 anos, 11 anos, 10 anos. E ela tinha tanta consciência que isso era errado, que ela tinha um envolvimento com essa pessoa, né? Esse possível predador de jovens, né? Assim que eu vou chamá-lo. Que ela preferiu se afastar, mesmo ela tendo um envolvimento sentimental com a pessoa. Porque ela tinha uma filha menina, que ela tinha 3 filhos, e também traz a força da mãe. O que uma mãe não faz para proteger os seus filhos? Que ela observou um potencial perigo na vida da sua filha e preferiu se afastar. É isso. O livro, ele é político, ele tem uma mensagem que conversa muito forte com os dias de hoje, com a minha vida, com a sua vida, ou com alguém que você conheceu, que você já escutou uma história, porque eu acho assim, o quarto de despejo, muitas das vezes nós nos sentimos sem utilidades no meio da sociedade. Principalmente nós que somos da classe C, somos pobres, precisamos trabalhar. Hoje temos muito essa questão da escala 6x1, que nós já percebemos que é uma escala escravocrata, né? É uma escala que a pessoa não tem vida, ela vive para trabalhar, ela não trabalha para sobreviver, né? O trabalho que domina a vida dela. Como que isso é muito atual? O livro, no meu consentimento, assim, tudo que eu analisei, é o desespero de uma mulher, mãe, moradora de uma favela, que muitas das vezes sonhava que estava se alimentando bem, que estava numa casa melhor, e era isso. Eu acho que a pessoa que vive
Isso eu digo por mim, gente. Eu tô até emocionada porque falar sobre esse livro é muito forte. Quando nós falamos da fome, quando nós falamos de sonhos junto com a fome, o sonho de quem passa dificuldade é não que falte alimento. Isso eu falo por mim. O meu maior sonho é que na minha casa não falte alimento nunca. O meu maior sonho é ter todos os dias algo para cozinhar. Porque muitas das vezes no livro você vê a desesperança dela em não ter nada para cozinhar para os filhos dela. Eu acho que o que evitava que ela se chegasse ao ato extremo de exterminar a si mesma foi os filhos. Porque muitas das vezes quando ela pensava em fazer um ato assim, ela lembrava que os filhos dela, eu acho que é aquela coisa, ela não tinha mais esperança. Mas a esperança, o restinho dos sonhos dela estava em cima dos filhos dela. Que mesmo na toda dificuldade, ela levantava, arrumava os filhos dela e levava para a escola. Ela sabia que era o único meio que eles tinham de sair daquela situação. É através da escola. Uma mulher analfabeta praticamente, que ela só fez até o antigo segunda série do primário. Isso não tem nada a ver, porque eu acho assim, eu disse lá no texto, né? Ela não falou sobre a escolaridade dela. Ela não fala através da escolaridade dela. Ela fala através das experiências que ela viveu. Tem até um comentário que eu vi no Wikipedia da Carolina de Jesus, do Manuel Bandeira, né? Só uma pessoa que viveu consegue reproduzir uma linguagem daquela. Não é artificial, porque tinha essa coisa, né? Será que esse diário existe mesmo na época, né? Será que não foi invenção? Será que alguém não está criando um personagem? Não. Eu acho que só alguém que consegue viver o que ela viveu, sentir o que ela sentiu, consegue transmitir através das palavras simples. A edição que eu li vem carregada dos erros gramaticais, que é mínimo. Eu acho que o texto é tão bem construído, o diário é tão bem construído, que os errinhos gramaticais passa batido, assim, é irrelevante, é um elefante no meio da savana, sabe assim, é uma imensidão. Eu acho que o livro carrega muito mais sentimento do que os errinhos. Os críticos, os grandes que gostam de corrigir as pessoas que escrevem errado, que sempre está falando sobre os grandes escritores, né? Os grandes letrados, quando se encontra com uma linguagem simples, mas visceral, como da Carolina Maria de Jesus, se assusta que para ter sabedoria não precisa ser letrado. Eu acho que a Carolina, ela passou pela Universidade do Sofrimento. Ela passou pela vivência da fome. Isso é horrível, eu sei, só que fez ela ser o que ela era. Uma mulher negra. Eu disse no Clube do Livro, eu vou lançar uma polêmica e não estou ligando para isso, que esse canal é meu, eu falo o que eu quero. Carolina Maria de Jesus, para mim, lendo todos os escritores brasileiros que até hoje já tive a oportunidade de ler, é uma das melhores. É a melhor. Porque falar da vida real é muito difícil. O sofrimento dela era verdadeiro. Muitos autores tinham uma vida muito conturbada, muito, né, essa coisa. Só que era a vida, a maioria era elitista, né? Era de elite. Podia escolher o sofrimento. Entendeu? É muito aquela coisa, não querendo tirar o sofrimento do outro, cada um sabe o que sofre. Só que a Carolina Maria de Jesus, ela sofria real. E transformou isso em palavras. E não deixou a sua alma ser corrompida numa sociedade que ela poderia ter feito um monte de coisa errada. Pessoas, eu vou dar fim no vídeo, que o vizinho já está começando aqui a escutar músicas maravilhosas, uma porcaria.
Agradeço quem esteja aqui, deixa seu like. Se você chegou até por aqui, escreva aí embaixo, quarto de despejo. Vão ler, é uma ótima leitura para o seu enriquecimento pessoal e para você conhecer outras realidades. Carolina Maria de Jesus, grande mulher, grande escritora, e viva a sua memória eternamente, através da sua simples escrita, mas de grande valor social e enriquecimento para nós, como sociedade. Tchau, tchau, gente.